Oi, tudo bem? Bom dia. Oitavo ano, chegamos agora ao final da nossa terceira unidade. Vamos entrar hoje na unidade 4, né? E nós temos aqui a unidade 4, ela vai falar sobre o gênero notícia. Também temos adjunta nominal, adjunta adverbial, né? Então, adjunto, juntinho, sem preposição no meio, com o nome, e juntinho ali com o verbo. Mas como nós sempre começamos com o gênero textual, nós vamos começar com o gênero notícia. Então já se preparem aí que logo, logo nós estamos pensando aqui em montar um jornalzinho em que vocês vão produzir essas reportagens, né? Essas notícias, diferente de reportagem, né? Essas notícias que falam um pouquinho sobre a nossa situação de aprendizagem, né? Na nossa situação hoje, como nós estamos trabalhando, como nós estamos aprendendo, como vocês estão se organizando aí com os estudos de vocês, né? Qual é a rotina, como mudou essa rotina ou não. Então nós temos aqui, né, um menino, né, um moço, e ele fala que ele veio para São Paulo quando ele era criança, quando ele tinha 12 anos. O nome dele é Sérgio Vaz. Ele é lá de Minas Gerais, Ladainha é o nome da cidade dele, tá? Ele, com a ajuda de alguns amigos, organizou um sarau. Lembra que nós fizemos sarau ano passado? Foi a coisa mais linda. Eu amei a apresentação de vocês. Vocês foram, assim, maravilhosos. Me encheu meu coração de alegria, de verdade. Foi um sonho, assim, realizado de uma forma maravilhosa. Vocês foram os melhores. E aí ele organizou esse sarau, chama Cooperifa, Cooperativa Cultural da Periferia, né? Ou Cooperifa, na verdade. Então, o que ele fala? Que até hoje as pessoas de quarta-feira, lá da comunidade local ali, vão para ouvi-lo declamar suas poesias, falar um pouco sobre seus livros, né? E olha só o que ele fala. Quando fazemos nossa literatura, somos protagonistas, podamos o atravessador. É a nossa vez. É a caça que conta a história. Quando as pessoas leem um livro meu ou de outro autor da periferia, elas se identificam, sentem-se representadas. Hoje conquistamos o direito que antes foi negado de contar nossas histórias. Na Cooperifa, fazemos resistência cultural. Então ele fala que as pessoas se sentem da periferia, não se encontravam nas outras literaturas de poesias, né? E que com o livro dele ou com esse tipo de ação as pessoas começam a se encontrar ali naquele novo gênero textual, né? Ou naquela nova forma de fazer poesia. E aí tem até uma coisinha aqui na parede, né? Tá escrito assim: meu coração é cheio de pássaros, por isso nunca me dei bem com gaiola. O que significa, será, gente, um coração cheio de pássaros e que nunca me dei bem com gaiolas, né? É a questão da liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de gosto, a liberdade de raciocínio. E é uma liberdade que não aprisiona. Então, se é uma liberdade que não aprisiona, é uma liberdade que trabalha com gostos e gêneros literários que não ofendem, que não, diferente de muitas músicas que a gente vê por aí, que ela denigre a imagem do jovem, da mulher, né, do adolescente, né, trabalhando essa questão com cunhos assim que ofendem a moral mesmo, né? Que tem algumas coisas que chamam as mulheres ou chamam os adolescentes até com algumas palavras que não incentivam eles a crescer. Não falo de som, falo de letra que constrói o ser humano, tá? E quando ele também fala sobre essa igualdade que as pessoas se encontram nesse sentido. As pessoas não se encontram nas músicas que denigrem a favela, ou que denigrem a mulher pobre, ou que denigrem até a mulher rica, não tem essa, né? Que denigrem a mulher como num sentido só. Ou o jovem, como dizer que todo jovem não faz nada, ou não tem valor, etc. Tá? Na página 108, nós temos o texto A e o texto B, cada um falando sobre um contexto. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. A luta pela igualdade ganha força quando os cidadãos começam a se valer dos direitos garantidos por leis,
independente da raça, orientação sexual, religião ou condição social. Os brasileiros estão debaixo das mesmas leis que regem o país, mas nem sempre todos são respeitados. Nas notícias a seguir, você vai conhecer pessoas que buscam por seus direitos para ter acesso a uma educação digna no Brasil. Bom, você acredita que atualmente as pessoas sofrem discriminação e são impedidas de efetivar matrículas em escolas? Eu não conheço, não é a minha realidade, mas eu sei que o nosso país é muito grande, então pode ser realidade de algumas pessoas sim, tá? Pode ser da minoria, mas eu sei que existe, tá bom? Agora, vamos lá. A adolescente trans tem matrícula garantida após a escola recusar inscrição na Paraíba. O colégio negou matrícula de aluno em janeiro, com o apoio da Defensoria Pública. O que é Defensoria Pública? É um órgão que defende e que garante os direitos da população, tá? Garante os direitos de justiça mesmo, tá? Bom, vamos lá. Após ter matrícula negada por uma escola particular de João Pessoa, a mãe de um adolescente transgênero conseguiu assegurar a matrícula do filho com a ajuda da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Meu filho, pelo simples fato de ser trans, foi rejeitado e me foi gentilmente sugerido que eu procurasse outra escola, relatou a mãe do adolescente. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, a mãe do adolescente procurou a escola onde o filho já havia estudado durante 2014, 2015 e 2016 para fazer a matrícula, mas o ingresso do aluno foi negado. O adolescente nasceu biologicamente com o sexo feminino, mas se identifica com o gênero masculino. Apenas com a intervenção da Defensoria Pública, Remédios Mendes, que é coordenadora do núcleo LGBT da Defensoria Pública do Estado, a matrícula foi efetivada com a adoção de medidas pertinentes, com o uso do banheiro e do nome escolhido pelo adolescente. Segundo Remédios Mendes, a recusa do colégio particular em efetivar a matrícula de um adolescente trans é desrespeito à Lei Estadual 7.309, atualizada pela Lei 10.909/2007 e Decreto número 27.604/206. Por isso que fiz questão de ir pessoalmente dialogar com a escola, solicitando a adoção das providências e medidas administrativas que a situação exigia, notadamente no que dizia respeito à realização imediata da matrícula do estudante, comentou a defensora pública. Notadamente aqui nesse caso é especialmente, tá? Por esse caso abordado, tudo bem? A escola me fez um pedido de desculpas e disse que tudo não passou de um grande mal-entendido. Na verdade, sei que eles caíram na real, perceberam que tinha feito algo grave e temeram as consequências. Pensaram que eu ia me calar, que culparia meu filho, destacou a mãe do estudante. A mãe do adolescente lembra ainda que as notas do filho sempre foram excelentes na escola e que ela recebia no boletim uma identificação de que era um orgulho para o colégio. Quando o fato aconteceu na escola, me senti perdida, desorientada, sem saber onde me socorrer, porque o que aconteceu me deixou destruída, comentou. O adolescente já havia saído de uma escola porque assumiu sua nova identidade de gênero e não foi aceito no time masculino. Ele tinha ficado muito triste quando contei que teria que ir para outra escola, mas vi o rosto do meu filho se iluminar quando eu disse que lutaria por seus direitos, declarou a mãe. Bom, eu vou fazer só um adendo, né? Cada um tem um pensamento sobre isso, é de respeito comum e total, tudo bem? Vocês sabem qual é o meu pensamento e eu não ofendo, não discrimino, apenas amo, porém não concordo, tá? São essas as minhas palavras com relação a isso. Não vou ofender, não vou denegrir, cada um tem o seu coração, cada um tem o seu pensamento, mas vocês sabem qual é o meu e qual é a minha postura diante disso, né? Eu vou amar todos, inclusive essa situação, porém eu não concordo
com esse tipo de atitude. Mas isso sou eu, Letícia, não sou eu, professora. Esse sou eu, Letícia, pessoa, tá? Agora, sem questão de ofensa, sem questão de homofobia, de qualquer coisa assim, que não faz parte de mim isso. Quem me conhece sabe muito bem que eu tenho amor por todos eles, por todos os meus alunos, independente das escolhas, tá? Mas essa é a minha postura, como Letícia. Isso não é minha postura profissional, não, é Letícia, tudo bem? Então vamos lá. Racismo. Isabel escutou que o cabelo do filho não era adequado para a escola. Caso aconteceu em agosto de 2013. Instituição e diretora foram multadas em R$106 mil. Era final de agosto de 2013, quando a administradora financeira Isabel Neiva foi pega de surpresa. No caderno de Lucas Neiva, seu filho de apenas 8 anos, havia um comunicado enviado pelo colégio, onde o garoto estudava na época. A mensagem assinada pela diretora pedia para que a mãe desse um corte adequado aos cabelos de Lucas. Não foi a primeira vez que Isabel viu a perversidade do racismo. Ela conta que seu companheiro é alvo constante de preconceito. Já aconteceu da gente estar sacando dinheiro e a polícia perguntar se ele realmente era meu marido, se eu não estava sendo sequestrada. Durante a infância, a administradora se achava feia por não ser branca e ter os cabelos lisos, Agora o preconceito se estendia também ao seu filho. Ao questionar a atitude da diretora, Isabel recebeu como resposta que não era pessoal, e sim que aquele tipo de cabelo não era utilizado pelos alunos da escola. A diretora alegou também que os cabelos de Lucas atrapalhavam os colegas do garoto a enxergarem a lousa. O colégio contava ainda com uma cartilha de instruções. Um dos itens destacava que o colégio não aceitava estudantes com cabelos extravagantes. Isabel decidiu não pegar a tesoura. A resposta da escola veio poucos meses depois, em novembro. Um aviso de rematrícula foi enviado aos pais de todos os alunos. Ela não recebeu. Ao buscar explicações, foi informada de que não havia mais vagas no colégio. Sem saber o que fazer, recebeu ajuda da mãe de outra aluna, que ligou para uma advogada. A orientação foi para que buscassem a delegacia mais próxima e formalizassem a denúncia de racismo. A administradora conta que teve sorte ao registrar queixa, pois o atendimento que recebeu na delegacia foi uma das motivações que encontrou para seguir em frente. Muitos funcionários não sabiam como proceder, disse, chamando atenção para a falta de profissionais qualificados para acolher vítimas de racismo. Desde a abertura do processo, do inquérito, até hoje, seguem-se 2 anos de batalha judicial e desgaste emocional para Isabel e sua família. Uma das maiores dificuldades que ela encontrou no meio do caminho foi a falta de apoio. Você, de vítima, passa a ser vilã. Conta, ressaltando que muitas pessoas não levam a sério as denúncias de racismo. Isabel chegou até a escutar que queria somente aparecer ao denunciar a situação pelo qual Lucas havia passado. Por outro lado, a família recebeu a ajuda da coordenadora de políticas para a população negra do estado de São Paulo, Elisa Lucas Rodrigues. Foi somente no início desse ano que a Justiça deu a primeira resposta favorável a Isabel, no âmbito administrativo. Diretora e escola foram multadas em cerca de R$106 mil, com base na Lei Estadual 14.187. Por mais que mãe e filho tenham se fortalecido e ainda que a nova escola do Lucas o respeite, Isabel teme pelo futuro. Meu filho, e se o processo não der em nada, o que você vai fazer quando crescer? Ela costuma perguntar. O garoto, ciente de toda a batalha que a família tem enfrentado, responde: eu vou fazer a mesma coisa que você fez, mãe. Então aqui está a Karina Menezes, do estado de São Paulo, tá? E aqui o filhinho dela, a Isabel e o filho. A Karina é a moça que fez a reportagem, tá bom? Aqui a gente tem onde estão as leis, as ordens, as coisinhas, então onde vocês podem procurar aqui
os gêneros onde vocês buscaram e tal, vocês podem procurar essas leis aí se vocês tiverem interesse, tudo bem? Sobre o caso do racismo, do mesmo jeito, a minha visão como pessoa, eu não tenho essa visão racista, não sei se existe, porque eu não vivo isso. E o meu coração não tem esse tipo de coisa, né? Eu tenho um olhar único para todo mundo. E vejo isso como sociedade, como igualdade. É você olhar da mesma forma para todas as pessoas. E você sabe, aí sim, quando você faz as suas escolhas, aquela pessoa, eu quero andar com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai me acrescentar algo bom, independente da sua melanina, né? Independente do seu, o que vai ser bom para mim é a sua conduta, né? Eu não posso andar no meio de ladrão, se eu não quero ser ladra, né? Então é esse tipo de coisa que eu quero dizer para vocês. Então a minha visão é que eu não tenho uma visão de cor assim, né? Tanto que meu filho não sabe o que é cor de pele, ele não sabe o lápis cor de pele, né? Porque uma vez ele chegou em casa e falou assim: mãe, vamos pintar de cor de pele. Eu falei: mas que cor que é a pele? Ele ficou pensando, aí ele me mostrou um rosa. Eu falei: mas esse é rosa, olha, não é da cor da pele da mamãe, não é da sua, né? Não é da sua professora. Aí ele falou: é verdade, né, mãe? Não tem cor a pele. Então a gente pinta de todas as cores, porque todo mundo tem a sua cor. Então nunca mais precisou falar sobre isso e não temos mais atrito sobre isso, né? Até porque eu tenho uma origem muito vasta na minha família, né? Por parte de mãe, a minha avó é filha de negro de Palmares, de Quilombo, né? Meu biso era um negro refugiado e a minha bisa era uma índia. Ela ia levar as coisas para ele dentro do Quilombo e os dois se relacionaram e montaram aí tiveram minha avó era negra, de cabelo bem índio, né? E o meu avô, o pai da minha mãe, é neguácea, aquele que tem uma transformação na pele, que ele tem todas as características do negro, mas ele tem tanta melanina que ele fica branco. Então o pai da minha mãe era branco, do cabelo bem enrolado, bem ruim, né? Então assim, com todas as características de negro, nariz de negro, né? Então a minha família é muito eclética com relação a isso, na família da origem do meu pai. Eu não conheço a mãe do meu pai, ela foi criada por uma negra, porque ela foi abandonada, né? Ela nasceu prematura, então a mãe abandonou, ela achou que não ia vingar, a mãe abandonou e ela foi criada por uma negra, então eu não conheço a minha avó, a minha bisa verdadeira, né? Eu conheço a minha bisa de criação. Então eu nunca tive esse olhar, né? Não é da minha família isso, mas eu não sei se no meu âmbito, na minha vida, sabe, na minha conduta, por onde eu ando, eu não tenho, tá? Eu me lembro que quando a minha irmã nasceu, o meu pai tinha por costume, né, batizar as crianças, né? Meu pai fez isso, o respeito, né? E aí a minha irmã foi batizada por um negro e ele chorou muito, que ele dizia assim: mas você tem certeza? Eu sou negro. Meu pai disse pra ele: mas eu não tô escolhendo cor, eu estou escolhendo gente, e gente não tem cor, né? E eu me lembro que eu era criança, e isso ficou muito na minha assim, né? E eu os considerei assim a minha vida inteira, considerei, porque hoje eles são falecidos, mas foram os meus pais pretos, porque, né, me conduziram muito na minha infância. Mas é isso, assim, essa é a minha postura com relação. Eu não tenho essa visão preconceituosa, então de repente seja por isso que eu não consiga ver esse preconceito que existe. Aí depois vocês me contam, tá? Então a atividade de hoje é para vocês me contarem, pode ser escrito, vídeo ou áudio. Eu quero que vocês me posicionem sobre a opinião de vocês do texto A e do texto B, tá bom? Nós vamos fazer junto aqui um pouquinho a compreensão dos textos, tá?
algumas coisas aqui para vocês fazerem a outra atividade. Então vamos lá. Sobre o texto A, de acordo com a mãe do adolescente, a escola não tinha motivos para recusar a matrícula. Que trecho da reportagem mostra isso? Podemos falar que é o trecho da reportagem em que a mãe fala que a filha, né, ali era a melhor aluna, né, da escola, era um orgulho para a escola, né? Isso, a gente pode deixar isso bem ressaltado como o que ela encara ali, né, nesse fato. Ela tinha excelentes notas e tudo mais. Na questão 2, em que argumentos a mãe se baseia para garantir a escolaridade do filho, ainda falando sobre o texto A. Ela vai para a Defensoria Pública, né? Ela vai recorrer às leis estaduais. Então, é sempre importante a gente retomar o texto para a gente falar sobre o que está sendo pedido, tudo bem? Depois do 3, os argumentos da mãe são suficientes para reverter a situação? Sim, porque aí a Defensora Pública ouviu a mãe, achou que a mãe tinha razão e deu apoio à mãe nesse período, tá? O exercício 4. Qual a sua opinião sobre a atitude da mãe do adolescente? Que é isso que vocês vão me falar, vocês vão responder, né? Fazendo uma devolutiva sobre o texto A e o texto B para mim, tudo bem? A questão 5, olha só. Se você fosse pai ou mãe, agiria como essa mãe ou teria alguma atitude diferente? Por quê? Também a 4 e a 5, vocês vão fazer para mim na devolutiva sobre os textos, tudo bem? A 6 também, se você estivesse no lugar do adolescente, como se sentiria e por quê? Porque vocês vão usar essas perguntas como base para vocês começarem o debate aí, o diálogo, o pensamento sobre aquilo que vocês têm ou pensam a respeito de, tá? E aí a 7 também. A 8 nós não faremos, tá bom? Sobre o texto B, qual a importância de a notícia mencionar que a mensagem recebida pela mãe do garoto estava assinada pela diretora? Então, quando a gente sabe que vem algo assinado pela direção da escola, né, a gente sabe que não é só a professora, é uma autoridade, a autoridade máxima, né, do colégio. Então, a importância é que era a autoridade máxima do colégio que estava chamando essa mãe. Tá? Aí na questão 2, em relação à mensagem enviada pela escola, qual das afirmações a seguir você acredita que não reflete a postura da escola? A escola reconhece um único corte de cabelo como apropriado para o ambiente escolar? Sim, a escola reconhece. A escola acredita que há cabelos adequados e não adequados para o ambiente escolar? Sim, a escola acredita. E a letra C, a escola respeita a individualidade dos alunos representada por suas características ou escolhas estéticas. Não, a escola não respeita. Tudo bem? Então seria a letra C. Por que Isabel decidiu denunciar a postura da escola? Porque ela se sente o quê? Ela se sente excluída, ela sente que a escola tem um olhar de preconceito, né, de preconceito com relação ao seu filho. Nessa notícia, questão 4, vemos duas situações em que o racismo transparece de maneira velada, ou seja, que não está muito aparente. Qual é? Primeiro, o cabelo do menino, e o segundo, quando ela vai tirar o dinheiro com o marido, né? E aí a polícia chega e pergunta se ela não está sendo sequestrada, se ele não é bandido, se o dinheiro é deles mesmo, aquela coisa toda, né? Na 5, o colégio distribuiu uma cartilha em que explicitava não aceitar alunos com cabelos extravagantes. A 5 é a que vocês vão responder para mim no textinho, quando eu pedir para vocês explanarem, para vocês darem a devolutiva para mim do que vocês pensam sobre o que vocês ouviram, né, o que vocês lerão no texto A e no texto B. Que a atitude da escola revela que ela rejeita o aluno. Qual foi a atitude? O cabelo, né? Ou ele mudava o cabelo ou ele não seria aceito na escola. E aí, qual é a sua opinião sobre isso também, tá? Podem me contar se vocês quiserem, algum relato, alguma coisa, tá? Na 7, qual a sua opinião sobre a atitude de Isabel, a mãe do aluno? Também vocês vão me colocar ali, porque vocês podem colocar com algumas comparações que vocês podem ter vivenciado, tudo bem?
Que dificuldades ela encontra ao denunciar a escola? Ela encontra o despreparo, né, das pessoas que acolhem esse tipo de denúncia, tanto na delegacia como no Ministério Público. Então as pessoas não sabem muito bem como reagir diante disso, tá? Na 9, ao mencionar a lei que amparou a denúncia da mãe do aluno, que informações a notícia passa aos seus leitores e por que isso é importante. Ela informa o quê? Ela informa que existem leis que protegem pessoas de diferentes etnias. Que mais? Fala da prática de racismo, que é crime, e isso é importante porque vai incentivar com que as pessoas também busquem os seus direitos. Gente, a questão de direito é muito séria, porque as pessoas às vezes exigem só direito e esquecem dos seus deveres. Eu sou muito a favor de direito, mas eu sou muito mais a favor dos deveres. A sociedade hoje só corre atrás dos direitos e esquece que para ter direito garantido, ela precisa ter os deveres em dia. Tá? Eu não posso ofender, eu não posso querer o meu direito de não ser ofendida e sair por aí ofendendo as pessoas. Tá? Então as pessoas precisam ter noção de que antes de ter o meu direito adquirido, eu preciso ter as minhas obrigações em ordem, tá bom? Eu vejo muito isso no Facebook, as pessoas se alfinetam, falam coisas assim absurdas e depois quando se sentem ofendidas e acuadas, elas vão querer exigir os seus direitos. Pera lá, todo mundo tem direito, que tem que lutar pelos seus direitos, mas nós temos a obrigação de manter os nossos deveres em dia, tá? Isso é muito sério. Bom, e aí a questão 10, de acordo com a notícia, a denúncia da mãe do garoto está baseada na lei estadual 14.187 do estado de São Paulo, que foi aprovada em 19 de julho de 2010. Essa lei é fruto de um projeto de lei e apresenta penalidades que devem ser aplicadas a quem pratica ato de discriminação racial. Aqui ele pede para vocês consultarem a internet, mas não precisa, é só para vocês terem uma noção de que existe essa lei e que ela é nova, tá? Ela é de 2010, então ela tem aí 10 anos. E aí a questão 11 é que vocês vão me responder lá na devolutiva de vocês, que outros casos de racismo tratados na lei você já presenciou ou soube que aconteceram e qual foi a sua atitude. Pode até ser com relação à TV. Eu não assisto muito TV aberta, essas coisas assim, né? Porque já há muito tempo eu deixei de assistir alguma coisa que não me acrescente em nada, que não me faça ser alguém melhor. Então, é uma postura individual, tudo bem? E aí, como tarefa, vocês vão ter que me dar essa devolutiva e aí depois eu passo para vocês os exercícios que nós faremos depois, tudo bem? Então, para hoje, vocês façam esse debate aí, essa devolutiva bem legal, né? Não escondam, não façam curto, porque vai ajudar muito que vocês possam desenvolver as próximas notícias aí, tá? Diferente de reportagem. Certo, galera? Então, espero não ter ofendido ninguém. São temas difíceis de serem ditos, né? Porque cada um pode ouvir de uma forma, mas é isso. A minha postura sempre foi essa, ter um olhar assim único para todo mundo, né? Jesus não fez diferença das pessoas. Ele simplesmente selecionou quem ele queria perto dele. Né? Ele perdoou Judas, mas nem por isso ele continua andando com Judas. Então, todos os dias eu acordo, agradeço a Deus pelo meu dia, pela minha vida, pela minha família e peço a Ele que Ele me conduza para ser um ser humano mais próximo do coração dele. Então, eu tenho, não sei se é igual ao dele ou não, mas a minha visão me faz tranquila ter esse pensamento, né? Essa conduta de não ter um olhar diferente para as pessoas, né? Não tem um olhar diferente. Eu não concordo com algumas coisas, algumas atitudes, mas eu não tenho um olhar diferente assim do tipo discriminatório, tá bom? Então é isso, galera. Um super beijo. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.